Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Êxodo, capítulos 28 a 31. Esta sessão do Êxodo pode ser tentadora para que leiamos rapidamente, sem olharmos muito para os detalhes. Mas é importante lembrarmos que esses textos eram cruciais para que Israel tivesse comunhão com Deus, para que o povo do Senhor pudesse se aproximar dele. Logo no início do capítulo 28, são descritas as vestimentas sacerdotais. O Senhor descreverá, ao longo desse capítulo, o peitoral, a estola sacerdotal, as sobrepeles, a túnica bordada, a mitra e o cinto. O Senhor então descreve parte a parte desses elementos, com muitos detalhes. Mas qual era a função disso? Era justamente que o seu povo soubesse da necessidade de santidade ao se aproximar do Senhor. O sacerdote, aquele que vestiria essas roupas, essas vestimentas, seria o homem responsável por dialogar do povo para Deus, de fazer a mediação entre o povo e Deus. E dele era exigido santidade. Inclusive, ele deveria carregar as palavras em sua testa, dizendo santidade ao Senhor, mostrando justamente a necessidade de que esse homem se portasse com santidade, de que o seu povo, o povo do Senhor, fosse um povo santo. O capítulo 29 continua o assunto do sacerdote ao mostrar como eles eram consagrados. Havia um ritual que era bem detalhado pelo Senhor e que consistia, resumidamente, em 2 sacrifícios. Um holocausto ao Senhor, queimando totalmente o carneiro, a fim de realizar uma oferta que fosse agradável ao Senhor, um aroma agradável ao Senhor, e em seguida o sacerdote e seus filhos deveriam colocar a mão sobre um segundo carneiro, o qual, com seu sangue derramado, esse sangue seria aspergido sobre o sacerdote e seus filhos. Seria passado tanto no polegar do sacerdote, como também na ponta da sua orelha direita, mostrando justamente o sangue que seria derramado em favor do sacerdote. O sacerdote carecia de um sacrifício para que ele também fosse purificado. Esse é um detalhe muito importante dessa passagem. Lembrarmos que o sacerdote também precisava ser santificado. Guarde essa informação. Em seguida, no final do capítulo 29 e início do capítulo 30, nós vemos a descrição do Senhor dos elementos de culto. O Senhor então fala sobre as ofertas contínuas que deveriam ser realizadas, o altar do incenso, a bacia de bronze, o óleo para unção. Nós vemos as informações de como deveria ocorrer o culto ao Senhor nesse momento do Antigo Testamento. E então chegamos no capítulo 31, quando o Senhor aponta quais seriam os artífices, os homens que receberam o Espírito de Deus, a habilidade, inteligência, conhecimento para poderem realizar toda essa obra que o Senhor até aqui tem descrito. Esses homens eram Bezalel e também Oliabe. Esses homens receberam o Espírito de Deus para colocar em prática tudo aquilo que Moisés estava ouvindo do Senhor. Por fim, o Senhor fala sobre o sábado, o descanso que o Senhor concede ao seu povo, o chamado, mais uma vez, para que seu povo descanse. O Senhor já apontou isso lá no capítulo 16, quando envia codornizes e o maná do céu e ordena que o povo não recolha no 7º dia, afinal de contas não teria, porque seria o descanso do Senhor. O Senhor havia anunciado isso também lá na lei, nos 10 mandamentos, no 4º mandamento, para que os filhos de Israel lembrassem do dia do sábado, do descanso, para o santificarem. O Senhor novamente toca nesse assunto, lembrando do descanso que o Senhor concede ao seu povo. Novamente, para nós podermos gravar bem isso, qual era o propósito desses detalhes, dessas informações que o Senhor dá a Moisés? Era que o seu povo se lembrasse de que o Senhor que falava com eles era um Deus santo. Os sacerdotes deviam se portar com santidade. Era necessário que eles se aproximassem do modo descrito, a fim de que não fossem consumidos pelo Senhor. O Senhor exigia santidade por parte dos seus sacerdotes. E o povo deveria se lembrar disso, de que Deus não somente queria se relacionar com seu povo, como estava concedendo homens e os meios para que esses homens pudessem fazer a mediação entre o seu povo e ele, o seu Deus.
Os elementos de culto, incenso, óleo, altar e a bacia, também ensinavam a importância da santidade diante de Deus. O Senhor exige um serviço exclusivo e um serviço que seja de acordo com a sua palavra. Inclusive, o Senhor havia separado um dia da semana para que o seu povo se relacionasse com Ele e para que somente Ele fosse o alvo da atenção do seu povo, para que o seu povo não dividisse a atenção, mas focasse em cultuar ao Senhor que havia os salvado, que havia os tirado da terra da servidão no Egito. O Senhor exige um culto exclusivo. Esses textos apontam diretamente para a pessoa de Cristo. Cristo é o perfeito sacerdote. Cristo é aquele que realiza o ofício de forma plena. Se mostra muito superior a esse sacerdote da linhagem de Arão, justamente porque esses sacerdotes, ao serem consagrados, precisavam eles também ser purificados. Eles precisavam do sangue ser aspergido sobre eles. Arão precisava ter a sua orelha manchada de sangue, o seu polegar manchado de sangue. Mas Cristo é aquele sacerdote que não precisa de sacrifício para si, pois ele é perfeito, ele não tem pecados. Por isso ele é superior ao sacerdócio araônico. Além disso, o descanso prometido pelo Senhor aí, ele é cumprido em Cristo. Em Cristo, o povo de Deus tem um descanso pleno, um descanso eterno, porque Cristo oferece alívio para aqueles que estão sobrecarregados. Cristo chama: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Portanto, é dessa forma que esse texto se aplica a nós. Nós somos chamados para descansarmos em Cristo, para reconhecermos em Cristo o descanso que tanto carecemos. O Senhor exige de nós uma adoração pura, uma adoração voltada para aquilo que Ele exige em Sua palavra e não para invenções que podemos realizar. E é em Cristo que nós podemos oferecer um culto que agrada ao Senhor. Jamais devemos pensar que o Senhor irá aceitar o nosso culto, mesmo que imperfeito. Lembre-se disso, nós podemos ser tentados a orarmos: Senhor, aceita o meu culto, ainda que imperfeito. Mas saiba que Deus jamais pode cumprir isso, porque Deus é perfeito. Ele jamais pode aceitar um culto imperfeito. Mas, pastor, como então o nosso culto pode ser aceito por Deus? Por Cristo. É em Cristo que o nosso culto é perfeito. A nossa adoração é purificada, porque Ele apresenta o culto na sua palavra, e é Ele quem purifica o seu povo, que o adora. Um povo ainda que manchado pelo pecado, mas que oferece o culto perfeito, pois é feito por intermédio de Cristo, perfeito sacerdote. Por isso, irmão, confie no seu sumo sacerdote. Lembre-se que Jesus intercede pelo seu povo. Ele é o perfeito sacerdote. O autor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, nos diz que Cristo é totalmente capaz de salvar aqueles que se achegam a Deus por meio dele, pois ele vive sempre para interceder por eles. Cristo intercede por nós em todo o tempo, por isso ele é totalmente capaz de nos salvar. Que a sua salvação descanse em Cristo. Que você tenha certeza da salvação por meio da obra de Cristo.